Tá rodando. Confere aí se nós já estamos no ar aí, tá? Dá uma conferida aí. Como é a Vou dar primeira uma vez que estou conferida. fazendo aqui, Deixa eu ver aqui, tô vamos abrindo ver se junto o já computador. Tá, estamos estamos no no ar. ar aqui. No Estamos no computador ar? tá no ar. Aham. Estamos no ar. Então tá. Boa noite a todos e a todas. Começando mais um giro da semana de tudo que aconteceu de mais importante na política e na sociedade. E antes de começar esta nossa live, queremos começar a fazer um pedido desde já. Essa nossa página, estamos convidando a todos para curti-la, certo? Nós temos quase 60 mil seguidores, tá? Tá faltando mais pouco mais de 500 seguidores ali para a gente chegar a 60 mil curtidas e mais de 61 mil seguidores. Nós vamos colocar depois, não consegui colocar agora, um link no YouTube. Depois que terminar essa live, eu vou acabar baixando o vídeo, né? E vou estar postando no YouTube. E aí, se alguém quiser pesquisar no YouTube, é mais fácil para pegar e pesquisar. E também convido para quem entrar na nossa página no YouTube, do mesmo nome, quem tem medo da história, pegar e dar um like lá para nós, lá para ajudar a divulgar a nossa página e o nosso trabalho. Qual é o tema de hoje, o mais importante que nós temos, eu e o Diogo, e já passo a bola para o Diogo, que é um artigo que um jornalista da Globo escreveu, o nome dele é chamado Ascânio, e o título do artigo dele, ele vai dizer o seguinte, ou começa no primeiro parágrafo, é hora de perdoar o PT. Hora de perdoar o PT, estamos com pequenos problemas técnicos aqui, estou acreditando que seja coisa do Carluxo, possivelmente seja isso, coisa do Carluxo, dá para ver, né? Poderiam ser forças sobrenaturais, mas não são forças sobrenaturais. Nós sabemos disso, né? Esse Carluxo aí vai saber. Então, esperamos que não caia agora, tá? Tá tudo certo aqui, quase tudo certo aqui. Pá, 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 pá. Pois bem, então, esta criatura abominável escreveu um artigo e dizendo é hora de perdoar o PT. Diogo, eu pergunto, o PT precisa ser perdoado? Com a palavra. Primeiramente, boa noite, Antônio. Boa noite, quem nos acompanha aqui na página, né? Mais uma semana, mais uma das nossas lives aí, fechando mais uma semana triste, né? Na história do nosso país. Chegando aí, infelizmente, né? A casa de 70 mil homens e mulheres, né? Do nosso país que se foram, né? Que perderam suas vidas. Mas respondendo, enfim, a tua pergunta, Antônio, olha, é engraçado, né? A Rede Globo que é, é uma das que é a mãe, né? Que a gente sempre fala aqui desde o início das nossas lives, né? Que a Rede Globo, junto com o Sérgio Moro, junto com a elite, né? O establishment brasileiro são os pais do Bolsonaro, né? São os criadores de tudo isso que a gente passa, enfrenta no país hoje, né? E esse editor, um dos articulistas aí do jornalismo da Rede Globo, né, escreve esse artigo, né, digamos assim, completamente fora de contexto, né, da história do nosso país. É óbvio, a gente aqui não podemos, né, dizer houveram problemas, claro que houveram, né? É, petistas se envolveram em situações que nós, né, nunca admitimos, claro que aconteceu, né? Só que os serviços prestados, né, e tudo que o nosso partido fez pelo nosso país não estão em xeque. Né? Bom, se as pessoas que cometeram erros, elas têm que ser julgadas, têm que ser condenadas e têm que cumprir as suas penas. Agora, né, o Partido dos Trabalhadores é o maior partido, né, de esquerda da América Latina, um dos maiores do mundo, né, colocou o Brasil, né, quer dizer, desculpa, tirou o Brasil
do mapa da fome, do mapa da miséria, levou água para o sertão, né? Tirou 40 milhões, né, de brasileiros e brasileiras da linha da miséria, né? Enfim, colocamos o Brasil como quinta potência, né, do mundo. Enfim, então somos... E a Rede Globo agora, aos poucos, né, começa a admitir, né, que trabalhou e que trabalha diariamente para tirar o PT, né, da pauta nacional. Tirou 40 milhões, né, de brasileiros e brasileiras tá dando um eco, Antônio, de repente desligar o teu microfone. Aí, beleza. Então a gente tem que entender isso, né? A Rede Globo agora virou a principal, né, adversária do bolsonarismo, né? É muito atacada, constantemente atacada. Não só ela, mas como toda a liberdade de expressão, toda a imprensa brasileira hoje é atacada. E vem desesperadamente querer recolocar, porque vamos ser sinceros, a gente entre nós, a gente sabe, o PT hoje ele saiu da pauta, né, da Rede Globo. Tu vê, por exemplo, olha aí o Jornal da Globo, olha o Jornal Nacional, lê os jornais dessa empresa, e o PT nunca dá sua opinião sobre nada, né? Eles colocam lá o deputado da Rede, colocam lá o deputado do Partido Verde, colocam lá o deputado do PSB, colocam lá o deputado de sei lá qual partido é, para falar como oposição, mas o PT nunca entra, né, nessas entrevistas, como se não existisse, né? Mas lembrando que o PT agora teve uma pesquisa essa semana, 29% dos brasileiros e brasileiras entrevistadas se declararam, né, como petistas, né, como simpatizantes ao PT. Então, é o maior partido da América Latina, um dos maiores do mundo, é o maior partido do Brasil, continua sendo, né, e a Rede Globo entende, né, aos poucos começa a entender que o PT precisa estar no centro da discussão, né, não que tenhamos que ser majoritários, absolutos, não é isso, mas se não passar também, né, pelo Partido dos Trabalhadores, a reconstrução da democracia no nosso país, a luta contra o fascismo, não adianta, né? Então é um pouco isso, mas como eu te falei, né, o PT, assim como muitas, né, das nossas figuras públicas, como por exemplo o Lula, né, que são colocados nessa situação como demônios, como o maior mal do Brasil e tal, isso é um absurdo, né? E aos poucos essa narrativa que foi construída por essa emissora, né, pai da ditadura e também agora do bolsonarismo, aos poucos vai caindo por terra. Mas uma questão que é importante nós chamarmos a atenção, sabe o que é, Diogo? Que é assim, ó, o jornalista, ele vai fazer uma série de considerações ali, e é uma pior do que a outra, tá? Primeiro é o seguinte, é hora de perdoar o PT. E aí tem uma outra parte que ele diz que é fascinante. Ele diz o seguinte, o ódio não faz mais sentido. Olha o absurdo que ele falou, o ódio não faz mais sentido. Isso quer dizer o quê? Eles estão assumindo, eles estão assinando embaixo que eles começaram o ódio contra o PT, contra o Lula, contra a Dilma. Eles começaram com esse ódio e esse jornalista ele está assinando embaixo. Tá? E aí, assim, ó, o que é importante nós considerarmos, né? Digamos que os navegantes desavisados vão imaginar o seguinte, não, mas é um jornalista que expressou a sua opinião. Não. Dentro da Globo não existe opinião de jornalista. Existe o editorial Globo. Tá? Desde a sua fundação, lá com a tutela dos militares, na época o Roberto Marinho, ele dizia qual era a linha editorial da empresa. Hoje não mudou. A linha editorial da Globo continua sendo a mesma. E quando vem um jornalista desse a fazer esse artigo dizendo que é hora de perdoar o PT, eles estão vendo, na verdade, que eles não vão conseguir derrotar o Bolsonaro, em hipótese alguma.
certo? O Centrão está com o Bolsonaro e o Centrão só vai sair do colo do Bolsonaro quando o Bolsonaro começar a cair nas pesquisas. E essa semana a Globo tomou um duro golpe, né? Que está perdendo aí na justiça, ainda está em trâmite ainda, mas está perdendo na justiça o direito de transmitir o futebol, ao menos no Rio de Janeiro. E isso são milhões de reais que entram nos cofres da Globo todos os meses, né? Então, bom, eles estão tomando um tufo e eles estão vendo que sozinho não vão conseguir derrotar o Bolsonaro. E aí, um outro argumento que ele vai dar no seu artigo vai ser o seguinte: não podemos ignorar 30% da população. 30% da população no Brasil é de esquerda, tá? Um fato que ele diz, né? No entanto, Lula é maior que os 30%. E tu te lembra, Diogo, na eleição de 2018, quando as pesquisas ainda colocavam o nome do Lula, lá o Lula aparecia com 40%. E o segundo colocado, que era o Bolsonaro, com menos de 20%. Oscilava lá entre 15% e 17%. Né? O Lula estava lá em cima. Então a Globo agora quer fazer, digamos que, por ironia ou não, né? Um grande acordo nacional, eu acho. A Globo está querendo, né? Pois bem, acho que o Lula é inteligente o suficiente para dizer que não tem para a Globo, né? Não tem para a Globo. Se o Bolsonaro quer destruir a Globo, que destrua. Entre o Bolsonaro e a Globo, obviamente que a gente vai torcer para a briga, né? Obviamente, né? Não vamos perder tempo com eles, né? O Jefferson Tanger aqui, um amigo nosso, parceiro que tem aí o programa das quarta-feiras falando sobre educação, tá dando boa noite para nós, boa noite. E aproveitando, Diogo, o Jefferson e o Ricardo fizeram uma live quarta-feira, uma live excelente, onde eles estavam falando com uma professora, né, de Osório, e eles falavam sobre a importância do teatro nas escolas. Uma bela entrevista com mais de 2.000 visualizações. Bateu todos os recordes ali, uma baita entrevista ali. Parabéns para os colegas. Diogo, dentro desse contexto todo aqui, onde a Globo está querendo voltar e se aliar agora, né? Tem uma outra coisa. Essa semana, não vou me lembrar o dia agora, terça, quarta ou quinta-feira, aqui no Rio Grande do Sul, da onde nós falamos, né, em Canoas, Rio Grande do Sul, o Lula foi entrevistado pela filial da Rede Globo, a Rádio Gaúcha, né? E com 3 jornalistas, aonde eu dou um nome para os jornalistas que tem aí no grupo RBS, que é chamada Nova Geração, que eu dou o nome dos jovens fascistas, né? E ficou assim, ó, extremamente deselegante, o Lula com muita paciência, né? Tentando enfrentar a voracidade daqueles 3 jornalistas, ao ponto da jornalista, que eu não me recordo o nome dela, ela teve a cara de pau, a desfaçateza de perguntar para o Lula, mas o senhor roubou ou não roubou? Olha a desfaçateza dessa empresa nojenta que a gente tem aqui. É uma coisa assim extraordinária, né? Eu quero que tu comente sobre essa entrevista que o Lula deu para a Rádio Gaúcha, assim, que foi algo nojento, e o Lula teve muita paciência, muita paciência. Vai lá, Diogo. Primeiro, antes de entrar nesse tema, só fechar um pouco ali a questão do comentário anterior sobre a questão do acordo, né, que a Globo propõe. A Globo, a Globo e quem circula ela, né, já vem há um bom tempo propondo um pacto aí nos últimos meses, onde quer que Lula entre, que o PT entre, que a esquerda brasileira entre nesse pacto. Só que é difícil tu entrar num acordo e numa frente com essa turma, enquanto eles mantêm, por exemplo, a defesa da pauta econômica do Guedes, né, que unifica eles, né? A retirada de direitos, aquilo que a gente vem dizendo, onde
eles escrevem na convocação dessa frente, que essa frente vai ajudar a devolver o direito dos trabalhadores e das trabalhadoras. Onde diz, nesses textos, nesses artigos escritos por essa turma, que nós vamos devolver os direitos previdenciários dos brasileiros e das brasileiras. Né? Onde diz, nesses chamados, que nós vamos juntos revogar a PEC da morte, que acaba com os investimentos públicos na educação e na saúde pelos próximos 20 anos. Onde diz, nessa turminha da Globo, onde está escrito, eles dizendo que nós vamos revogar a questão da partilha do pré-sal, né? Onde diz que nós vamos devolver para a Petrobras a exclusividade na exploração do pré-sal, ou do fundo soberano do pré-sal, que destinava 100% desses royalties para a saúde e para a educação. Então não diz em lugar nenhum isso. Eles só querem uma pseudo-frente, né, onde o próprio jornalista defende que a esquerda brasileira é 30% ou mais, né, da população brasileira, e que o Lula, de fato, né, é maior do que isso, mas eles querem uma frente para se defender, né, para defender os interesses da empresa Rede Globo, né, e não do povo pobre desse país. Porque se ela tivesse interesse em defender os interesses do povo pobre desse país, ela botaria isso por escrito. Ela não apoiaria mais essa política econômica de Paulo Guedes. É aquela coisa, eles nos querem numa frente para lá em 2022 eleger Sérgio Moro, Luciano Huck. Esse é o intuito, né? Então não podemos ser ingênuos, e ainda bem que o presidente Lula está muito consciente disso, o Partido dos Trabalhadores e os partidos, né, como o PSOL, entre outros, sabem disso e estão muito tranquilos, né? Tu falou também na questão da política de ódio implementada, né, contra a esquerda brasileira, contra o PT. A Rede Globo, desde que passou a existir, ela manipula tudo nesse país, né? Já não é a primeira vez que ela elege, né, alguém muito nocivo para o Brasil, ao invés do Lula fazendo fake news, né? Ou não vamos lembrar aqui da eleição, né, do Collor, naquela história do último debate editado, que depois de muitos anos o próprio o Boninho, lá o Boninho pai, admitiu a edição daquele debate para prejudicar o Lula. As fake news no Brasil, quem inventou as fake news no Brasil é a Rede Globo. Eles foram os primeiros a trazer as fake news para uma eleição, para um processo eleitoral. Lá na eleição do Collor, onde inventaram aquela história do tal 3 em 1, de carro que o Lula tinha ou não tinha, de um aparelho de som que o Lula tinha ou não tinha, a edição do último debate para favorecer o Fernando Collor de Mello. Então, eles são os pais das fake news no Brasil. E desde que existem, continuam manipulando a opinião das pessoas no Brasil, né? E agora não foi diferente na manipulação da opinião pública contra a presidenta Dilma, contra o presidente Lula, contra o Partido dos Trabalhadores, contra a esquerda brasileira, né? E que veio aí eleger Bolsonaro, colocou o fascismo no poder, né? Então, eles são os culpados disso tudo, né? Eles, em parceria com a Lava Jato e com os interesses, né, como dizia o Brizola, dos Estados Unidos sobre a nosso patrimônio, né, petróleo, nossas riquezas naturais, orquestraram tudo isso. E como tu bem disseste, nas pesquisas lá em 2018, o presidente Lula sempre liderou as intenções de votos. Desde o início, sempre liderou as intenções de votos. E o que eles fizeram? Junto com o Moro, junto com o judiciário corrompido, tiraram o Lula das eleições, prenderam o Lula e silenciaram o Lula. Ou aqui ninguém, né, lembra de que essa mesma Globo, esse mesmo judiciário, além de prender o Lula sem prova, também censuraram todo e qualquer tipo de entrevista do Lula em todo o período eleitoral. Né? Com STF e com tudo, Antônio.
Agora o STF, né, vem aí querer ser o... E que bom que está fazendo isso, né? Defender as instituições, defender a democracia, mas foi o primeiro a embarcar no golpe. Ou aqui ninguém lembra da célebre, né, daquela frase do Jucá, né? Com Rede Globo, com Supremo, com Milico, com tudo. Então, as coisas têm um preço, as pessoas brincaram com a democracia. E veja bem, o início deste grande problema que nós enfrentamos no Brasil, ela se dá após a eleição de 2014, quando Aécio Neves sobe na tribuna e pede recontagem de voto, e pede para se rever o resultado das eleições, e a Rede Globo entra nessa pauta. E veja bem, de lá para cá, o Brasil nunca mais teve uma normalidade. Nunca mais. Isso já fazem 2014, 2015, isso já fazem 5 anos, um pouco mais de 5 anos, que o Brasil nunca mais, né, esteve numa normalidade institucional. O Brasil nunca mais voltou ao normal desde então. Parece que 2014, a gente tem essa, apesar de ter tido eleições, Bolsonaro se elegido e tal, mas as consequências do processo catastrófico que se iniciou em 2014 parece que nunca teve fim. Parece que nós ainda estamos naquele período, né? Enquanto não tivermos eleições livres de fake news, livres de influência, né, de países de fora, né, livre de militares operando e articulando junto com a mídia brasileira e tal, nós nunca mais voltaremos a ter uma normalidade nesse país. Nunca ninguém mais vai voltar a ser legítimo nesse país. Então, desculpa esse parêntese um pouco mais forte antes de entrar no que tu perguntou. Então, assim, a RBS, a Rádio Gaúcha, né, eles fazem qualquer coisa menos jornalismo. É uma vergonha a forma que eles... Poxa, tu tá entrevistando ali, não é qualquer indivíduo. Não tá entrevistando ali o Diogo. Tá entrevistando o Luiz Inácio Lula da Silva, né? Um dos maiores presidentes da história do nosso Brasil. Uma das maiores lideranças vivas da história né, do nosso mundo. Então, e a oportunidade que eles perderam de perguntar coisas para o futuro do país. O que o presidente achava, né, da política econômica, quais são as alternativas que ele traria para a crise, né, que ele defende. Não. Perguntas de como tu bem disseste, o senhor roubou ou não roubou? Mas peraí, minha filha, tu é juíza? Tu é promotora do Ministério Público? Né? Eu estou aqui sendo interrogado? Vocês querem me fazer as perguntas que o Sérgio Moro daqui a pouco não me fez naquelas fake, aqueles interrogatório fake que ele montava? Pelo amor de Deus, é um absurdo. E o Davi Coimbra é um covarde. Né? O Davi Coimbra é um covarde, porque adora escrever colunas contra o Lula e contra o PT, adora falar, né, todos os dias, praticamente, tem alguma letrinha para dar contra o Lula e contra o PT, e aí quando ficou de frente com o presidente, praticamente não perguntou nada. Ficou quietinho o tempo inteiro. É muito fácil falar com o microfone sozinho, né, só para ti. Aí quando fica de frente com um camarada como o Lula, amolece as pernas, perde a coragem, falta conteúdo, né? Então a RBS ela é algo que sempre foi, né? Sempre foi. Eu me lembro agora de algumas entrevistas, por exemplo, entrevistaram o Roberto Jefferson ultimamente, entrevistaram o Temer. O Temer parecia o pai deles, né? Quando fizeram entrevista com o Temer no programa Timeline ali, era um compadrio assim, sem tamanho. E essas perguntas não tiveram para o Temer. Essas perguntas não tiveram para o Roberto Jefferson. Né? Então é um partidarismo. Isso aí não é jornalismo, isso é partidarismo. A parte da imprensa brasileira e parte do judiciário, né, são partidários. E parte do Ministério Público são partidários. E vem de alguns anos para cá, né, com bandeiras ideológicas, com recorte partidário para dentro dessas instituições, né, e manipulando, infelizmente, manipulando a opinião pública no nosso país, né? Mas nós vamos continuar lutando, vamos continuar defendendo quem precisa ser defendido, né?
e denunciando essa turminha. Então, assim, Antônio, não existe acordo, né, com quem não bota povo, né, em primeiro lugar. Eles querem acordo só para livrar um pouco o seu patrimônio, né? A família Marinho está preocupada com seus bilhões anuais que podem, né, vir a deteriorar no próximo período. Pois é, essa questão que foi feita aqui no Rio Grande do Sul com essa entrevista é repugnante, assim, a única palavra que dá para dizer assim, um jornalismo do chamado baixo clero, tá? Pois bem, nessa mesma semana nós tivemos uma entrevista no Roda Viva, segunda-feira, com o Fernando Haddad, tá? Pois bem, os jornalistas lá, eles não estavam assim, digamos, com sangue nos olhos, que nem estavam os jovens fascistas aqui do Rio Grande do Sul, os jornalistas, os jovens jornalistas fascistas aqui do Rio Grande do Sul estavam com sangue nos olhos. Lá no Roda Viva até que não estavam tão vorazes assim, com exceção da âncora, né, que estava tentando insistir, mas e o Moro? E o Moro? O Moro é um democrata. O Moro pode compor a frente ampla. E o Moro? E o Moro? Todo aquele cortejo ali, né? E bom, e aí o Haddad ele foi bem enfático, né? O Moro não é um democrata. O Moro não representa a democracia. E ele não pode fazer parte de uma frente ampla, né? Pois bem, a opinião que eu tive ali do Haddad teve várias opiniões controversas aqui, como eu tenho acompanhado bem a questão dos blogs aí, dos youtubers, das redes sociais, dos comentaristas, né? Muito dividido, né? Alguns acharam que o Haddad não foi enfático nas suas respostas, né? Outros acharam que ele foi bem equilibrado, e eu compartilho com essa ideia, ele foi bem equilibrado ali, ele não deixou ninguém sem resposta e opinou sobre tudo, opinou sobre economia, educação, desigualdade social, opinou sobre todos os temas que ele foi desafiado ali. E aí uma crítica que ele faz é o seguinte: olhem os ministros da educação que nós já tivemos até agora. Nunca a grande mídia me chamou para comentar sobre educação. Nunca. E ele disse, olha, eu dei uma contribuição gigantesca para a educação desse país. Nunca me chamaram para comentar sobre a educação, nunca. E aí ele deixou bem claro ali a questão do partidarismo da mídia, né? Não sei se tu chegou a ver essa entrevista do Haddad, mas aí queria que tu desse uma comentada sobre essa entrevista que particularmente eu achei muito boa ela. Então, né, o Haddad, ele é um cara muito equilibrado, né? Então, não adianta a gente imaginar um Haddad diferente, né? O Haddad tem, né, um equilíbrio muito grande, uma concentração muito grande, né? Ele é um cavalheiro, né? É um cara de muito bom trato, de muito boa educação, né? E que, assim como a gente falou aqui do presidente Lula, é um cara que também tem uma capacidade muito grande de manter a retidão, né, numa entrevista, o foco, né? Mesmo com pérolas, por exemplo, acho que tu estava falando aqui da Vera Magalhães, né? Foi uma delas que encheu de pergunta, desculpa aqui o termo, mas encheu de pergunta idiota, né? Como tu disseste, Mané Sérgio Moro numa frente democrática, né? Se tem alguém que deveria pedir desculpa nesse país, pedir perdão, né? E dificilmente seria perdoado, é esse canalha, né? Que aceitou fazer esse serviço sujo de inventar um novo direito, né? E a gente, infelizmente, nos últimos anos vem vendo isso com muita apreensão, né? Coisas sendo criadas, né? Que nunca existiram no direito, como a gente pôde ver essa semana aí, da primeira vez que uma foragida da polícia, uma foragida da justiça, teve a decisão de receber prisão domiciliar estando foragida,
E o argumento do presidente lá do STJ foi de que ela deveria ir para casa para cuidar do seu marido enfermo, que também ganhou a prisão domiciliar, no caso Queiroz. É algo assim, é uma bizarrice, mas é que é isso que eu coloco o Sérgio Moro aqui porque foi ele que inventou essa bizarrice. Ele que trouxe a bizarrice jurídica para dentro do nosso ordenamento, né? Ele que era juiz de primeira instância derrubava a decisão de desembargador do Tribunal Regional Federal. Ou aqui, não vamos aqui lembrar de quando um dos desembargadores plantonistas do TRF4 decidiu por ceder um habeas corpus ao presidente Lula, né? Quem operou e quem articulou e quem voltou de suas férias para articular, né, que não se cumprisse essa decisão foi o juiz Sérgio Moro, por exemplo, né? Então, quero fazer esse parêntese aqui, porque ele que trouxe essa situação para o país. Então, o Haddad é um cara muito tranquilo, não deixa perguntas, né, sem respostas, né? Eu acho, claro, e aí é justo, né, é completamente compreensível, né? Tem muitos homens e mulheres que gostariam de ver uma versão mais radicalizada, né, de uma figura como Haddad, mas eu acho que o Brasil já passa aí por um momento de bastante turbulência, então figuras como Haddad, como Lula, precisam manter, né, a sua tranquilidade para enfrentar esse período turbulento do nosso país e nos ajudar a tirar, né, desse furacão, dessa tempestade que não termina nunca, né? Então nós precisamos aí de comandantes concentrados e muito ponderados para nos ajudar a sair dessas crises. Só complementando o que tu tinha dito ali sobre a questão do juiz que deu a liminar para foragida, né? Algo inédito na justiça, né? Pois bem, este mesmo juiz, ele é um dos tantos postulantes à vaga no STF. Olha o cúmulo que a justiça virou. Eu vou proteger os teus bruxos e depois tu me consegue um trabalho para mim, um trabalho melhor remunerado e tudo mais, no STF. Olha o nível que nós estamos chegando. O nível que nós estamos chegando. A lei está sendo jogada na sarjeta. Simplesmente isso. O que esse juiz fez é algo assim surreal, é inacreditável, né? E ontem, Diogo, me chamou a atenção ontem, eu vi uma live no canal 247, uma live com alguns juristas ali, entre eles estava o Gilmar Mendes. E nós somos muito críticos do Gilmar Mendes, né? Muitas vezes a gente acha que ele é um juiz partidário, mas por incrível que pareça, e as contradições não só da vida, da política, o Gilmar Mendes hoje é um juiz equilibrado. Ele é um juiz sensato. Para tu ver como está o nosso judiciário hoje, né? Exatamente. Para o Gilmar Mendes pegar e chegar a essa conclusão, é porque a bandalheira ela é tão grande que ele não quer colocar o currículo dele ali. Ele não quer sujar as mãos dele. Ele chegou a um ponto de chamar a Lava Jato de máfia. E aí ele vai elencar vários pontos, condução coercitiva, vários pontos ele vai dizer ali, e ele escancara a esculhambação. Ele estava falando do Janot, né? O Janot que fez um livro e declarou tudo, as pouca vergonha que ele fez ainda, né? O cara é tão tonto que fez um livro ainda e assinou embaixo que ele fez. O Gilmar delação Mendes premiada, delação sem prêmio contra si próprio, inclusive. Inacreditável, né? E aí, o Gilmar Mendes diz, olha, no livro ele diz, e quando ele recebeu o convite da Dilma,
ele estava bêbado. O convite não, ele aceitou porque era a lista tríplice lá, né? E ela só aceitou. Ele disse que estava bêbado. E ele disse que ele ia trabalhar bêbado. O Gilmar Mendes ficou horrorizado com isso. O cara ia trabalhar bêbado. E aí quando ele estava saindo, ele denunciou o Lula e a Dilma, porque era o mensalhão, era o triculhão, e era no mais bom, e era um monte de babababá e não sei o quê. E o cara ia trabalhar bêbado, cara. Olha a bandalheira que virou o judiciário brasileiro. Diogo, tu imagina um cidadão comum precisar da justiça, cara. Não sei se tu quer dar uma comentada sobre essa bandalheira aí. Não, só para colaborar com o debate, né? Como eu te disse ali antes, a Lava Jato, né, e o partidarismo do juiz Sérgio Moro e da vara que ele coordenava em Curitiba, junto aí com parte do Ministério Público, parte do TRF4 aqui na região sul, com parte do STJ e também com parte do STF, trouxeram esse ativismo judicial, né, para dentro dos processos. Né? Então, tu vê, por exemplo, na mesma semana que o Queiroz, que passava férias na casa do advogado da família Bolsonaro, veja bem, passava, né, há mais de ano, estava atocaiado, né, vamos usar o termo certo, ele estava atocaiado na casa do advogado da família Bolsonaro, né? Advogado esse que a sua ex-esposa, que provavelmente, pelo tudo leva a crer que seja sua laranja, tinha milhões, dezenas de milhões em contrato com o governo Bolsonaro, né? Na mesma semana que esse ministro do STJ libera para ir para casa, né, o Queiroz, e concede prisão domiciliar para a foragida, né, que é a sua esposa e se encontrava foragida já desde o início. E é isso, é só vocês ler o despacho. No despacho ele argumenta para ela ir cuidar dele em casa. É isso que está no despacho. Com um pouquinho de palavras, né, misturando ali palavras bonitas e tal, mas é isso que está escrito. O despacho é esse. Né? E visto que esse juiz, esse ministro, ele abriu mão das suas férias, porque tem umas escalas no STJ que ele abriu mão dessas escalas e ele praticamente assumiu como plantonista o período inteiro de recesso. Não sei se chegou a ver isso, mas poderia dividir entre duas ou três figuras dos ministros para serem plantonistas durante esse período, e ele pediu para ficar todo o período como plantonista. Né? Então é descarado a articulação, né, dele junto com a defesa do Queiroz e da família Bolsonaro para que chegasse, né, a tempo do recesso, porque daí só ele está de plantonista, né, não tem ninguém para rever essa decisão, não está nem o relator, porque o relator, que é o responsável pelo caso, né, na corte, está de recesso e ele não tem o que fazer. Tanto é que já se diz nos bastidores que há uma grande possibilidade do relator rever essa decisão monocrática, né, deste ministro em relação à família Bolsonaro. E é muito claro, você pega os vídeos na internet aí, o Bolsonaro, numa solenidade, eu não sei qual solenidade ele declara amor pelo ministro. Ele usa essa frase, olha, o fulano de tal, ministro tal, foi paixão à primeira vista. E aí discorre elogios ao cara, assim, né? Chega a escorrer aquela lágrima no canto do olho do ministro esse. Mas veja bem, na mesma semana que essa decisão absurda acontece, um jovem negro, né, morre de coronavírus, né, dentro de uma penitenciária de São Paulo, por ter sido preso aí com 10 gramas de maconha. Tá? E não teve, né, a mesma decisão favorável que o Queiroz e a sua excelentíssima cuidadora, porque é isso, né? Ela foi liberada para ser a cuidadora dele nesse período que ele tiver
em casa. Então, essa é a vergonha da justiça nesse país. Não existe justiça no Brasil. Hoje nós vivemos este momento da história do nosso país. É uma justiça seletiva, né, que prioriza cor, né, conta bancária e relações pessoais. Diogo, o nosso parceiro aqui, o Jefferson, está fazendo um comentário, eu concordo com o Diogo. O grande desafio e a luta para conquistar uma estabilidade institucional perdida desde o golpe que inviabilizou a democracia. Exatamente. Esse é o nosso grande problema que nós temos hoje, né? Levou o país ao caos. Pois bem, agora nós temos alguns aqui que nós vamos ter que dar até uma selecionada agora. Primeiro, está lembrado que em 2003, quando o Lula assume, ele queria renovar um imposto. Todos os impostos, na verdade, eles são ruins, né? Mas aqueles impostos que conseguem taxar os ricos, esses são bons impostos, né? E consegue fazer mais ou menos lá uma distribuição. E o Lula não conseguiu lá em 2013 renovar a CPMF, que era o imposto sobre transações bancárias, né? Qualquer indivíduo que fosse fazer uma transação bancária de R$1 ou de 10 milhões de reais, né, teria um percentual ali a ser pago. Um imposto bem interessante. Pois bem, agora, para nossa surpresa, agora o Guedes quer trazer esse imposto de volta, né? Ele está dando um outro nome agora, Imposto sobre Dividendos, que é a mesma CPMF que foi criada lá no governo Fernando Henrique e o Lula não conseguiu renovar ela, né? E aí ele vai criar, está tentando criar a CPMF. Mas o que a gente tem que comentar aqui? O Facebook, essa semana, retirou várias páginas do ar do Bolsonaro de novo. Várias páginas do ar, né? Eu quero que tu dê uma comentada, porque os canais que eu acompanho, Diogo, o receio é o seguinte, tá? Eles estão indo para cima do Bolsonaro, né? Mas o Facebook não vai vir para cima de nós depois? Porque vamos combinar, né? O Facebook não virou de esquerda, né? E as informações que a gente tem é que eles andaram perdendo muitos patrocinadores por causa das fake news da extrema direita. E aí, já te passo a bola, no Equador, o ex-presidente de esquerda lá, não me lembro o nome dele agora. Correia. Isso, o Correia. Tem várias páginas de apoio a ele, né, lá. E essas páginas o Facebook retirou também do ar. Então, possivelmente, o Facebook vai vir para cima da esquerda também. Mas dá uma comentada sobre essa questão das páginas de apoio ao Bolsonaro. Para ter uma ideia, uma das páginas, uma de tantas, agora não vou saber quantas são, mas são muitas. Uma das páginas se chamava Bolsonaro Opressor. Página de apoio a ele. Não era de esquerda. Página de apoio se chamava Bolsonaro Opressor, né? Dá uma comentada sobre essa política do Facebook aí de estar retirando as páginas do ar do Bolsonaro. Primeiro dizer que é complicado tu usar a frase, né, antes tarde do que nunca nessa situação. Né? Infelizmente o Facebook está atrasado 3 anos, né? Um pouco mais ou um pouco menos. Né? Já fazem aí, desde meados de 2017, início ali de 2018, que essa rede, né, de ódio, essa rede de fake news, ela foi construída no nosso país, né? Uma lógica muito bem organizada, né? Já nos Estados Unidos, que levou à eleição do Donald Trump, né? Uma lógica construída através aí da consultoria do Steve Bannon, né, que é o ultra, né, né, trabalha para recolocar, né, a ultradireita, né, o fascismo no poder aí nas principais democracias do mundo.
Então, eles implementaram aqui através da figura, né, desse indivíduo deplorável que a gente precisa lidar todo dia, que é o Bolsonaro. Então, através do... Porque o Facebook e o WhatsApp são os mesmos donos, né? O Facebook é dono do WhatsApp. E é uma coisa, assim, muito difícil e, ao mesmo tempo, fácil de compreender, né? Por quê? O que aconteceu ali nas eleições de 2018? Né? O Facebook e o WhatsApp, eles são as empresas, né, com maior capacidade de identificar perfil de indivíduo. Né? Então, o Facebook, ele sabe o que o Antônio gosta, ele sabe o que o Antônio gosta de comer, que ele gosta de frequentar, né? Onde ele gosta de ir, né? Qual é o time dele, qual é o tipo de publicação, né, que ele se identifica, qual é o tipo de publicação que ele gosta de fazer, qual é o conteúdo que ele consome, né, no seu dia a dia, né, nas redes sociais. Então, o Facebook, ele sabe exatamente tudo, né, de quem é o usuário assíduo dessa rede. E o WhatsApp sabe tudo que conversamos, né? Ou a gente acha que as nossas conversas, são conversas criptografadas. Não, alguém sabe das nossas conversas. Né? E o dono, né, quem detém, né, as ferramentas, né, sabe tudo que a gente conversa, né, tem os nossos contatos telefônicos, enfim. Né, ou aqui, quantas vezes, não sei se já aconteceu contigo, mas já aconteceu comigo muitas vezes, de eu falar, estou precisando comprar um micro-ondas novo que o meu quebrou. Bom, eu vou para o Facebook e aparece propaganda no meu Facebook sobre micro-ondas. Inclusive, nós somos, né, o áudio dos nossos aparelhos celulares, quando a gente habilita um Facebook, um WhatsApp, eles te perguntam, né, tu autoriza, né, o áudio, autoriza a imagem, tu autoriza isso, e tu vai lá e tu dá tudo ok, para tu poder usar o aplicativo. Então, eles sabem tudo, e foi isso que o Facebook fez nos Estados Unidos e fez muito no Brasil. Né? Então, o que acontecia? Essas grandes agências que têm a relação com essa grande empresa, vendia os telefones. Então, o Antônio, hipoteticamente, que era um deputado federal, candidato ligado ao Bolsonaro, ele chegava lá e ele não recebia material, ele não recebia recursos para a sua candidatura. Ele recebia lá, 100 mil telefones, recebia um pacote com 100 mil contatos com aqueles indivíduos que pensam igual o Antônio. E durante aqueles meses de campanha e os meses que se antecederam, né, era produzido conteúdo para aqueles 100 mil com aquela forma. Então, assim, eles recebiam do Antônio tudo que eles queriam ouvir, tudo que eles pensam, né? E aquilo todo dia num disparo em massa do WhatsApp, que não poderia também, porque o WhatsApp nunca foi feito para isso, e tudo com recursos de caixa 2, né? Então isso, por exemplo, cria fenômenos, e aqui eu vou usar um exemplo, aqui de Canoas mesmo, né? Um tal aí de Crespim, que é um deputado federal aqui, que nas eleições de 2016, aqui em Canoas, concorreu a vereador, não fez 200 votos, não sei, parece, não me lembro se fez entre 200 e 300 votos para vereador, e 2 anos depois se elegeu deputado federal com mais de 40 mil votos. Mas de que jeito? Da onde? Né? Ou esse general Zuco, coronel Zuco, tenente Zuco, sei lá que coisa de Zuco, que é um deputado estadual aqui do PSL, é outro, que ninguém conhecia, nunca foi nada da vida, a não ser um milico lá. Se elegeu deputado estadual aqui no Rio Grande do Sul com mais de 200 mil votos, de que jeito, se não tinha campanha na rua de um cara que nem ele? Né? Então é isso, o Facebook está 2 anos e meio, 3 anos atrasado. E claro, né, Antônio, tua pergunta ela é bem importante, né? Porque é isso, o Facebook não é um órgão de imprensa, né? Então ela é uma empresa privada e ela bota na rede, tira da rede, deixa na rede o que ela quer, né? Agora, eu não sei, assim, te dar com exatidão, né? Eu acho que é importante a gente estudar um pouquinho melhor essa lei das fake news que está rolando no Congresso, mas, de fato, nós precisamos, né, ter um controle das fake news, né?
Não podemos misturar aqui liberdade de expressão com mentira. Mentira, calúnia, difamação não é liberdade de expressão. Não é. Né? E nós precisamos combater. O Brasil só voltará a ter, né, uma democracia mais consolidada e eleições livres sem o instrumento, né, da fake news aí propagada nas redes sociais. Mas é uma coisa que a gente tem que ficar ligado, né, para não servir também para perseguir, né, a esquerda. Por exemplo, eu e tu aqui não estamos falando nenhuma inverdade. Né? A gente está comentando em cima de fatos que aconteceram e dando a nossa opinião. Não estamos aqui inventando uma madeira de piroca, não estamos aqui inventando kit gay, não estamos inventando aqui qualquer coisa que pudesse aí difamar a família. Né? Diogo, nós não estamos dizendo que o Bolsonaro tem 300 milhões de dólares na Suíça. Nem fizeram com o Lula, né? Nós não estamos falando nisso, né? Exatamente. É outra pauta. Sim, mas é isso, Antônio. Tá? Diogo, agora sim, essa é boa, né? Quando a gente acha que parece impossível ficar pior, consegue ficar pior, né? Agora nós temos o novo ministro da Educação. Até abri um site aqui para dar uma lida aqui no currículo dele. O nome dele é Milton Ribeiro. E aí ele se apresenta como pastor presbiteriano Milton Ribeiro. Pastor, ministro da Educação. Certa vez, quando a Damares pegou no governo, a Damares andou dando carteiraço, dizendo que tinha mestrado, doutorado. E aí perguntaram aonde? Aí disse, não, mas é mestrado na igreja, né? Na igreja a gente faz mestrado, doutorado, doutorado de Deus, né? Tudo mais, etc. E agora nós temos um pastor presbiteriano. Ele já andou dizendo que criança tem que apanhar, porque a criança, para ser educada, tem que apanhar. Isto é, eu, por incrível que pareça, eu tenho 53 anos e eu não na época da palmatória. Meus pais pegaram a época da palmatória. E aí nós já estamos falando década de 50. Década de 50, 2022, a palmatória vai voltar no Brasil? Diogo, dá uma comentada sobre mais um doido que nós temos ali. Tu sabe quem é que ganha com os ministros do Bolsonaro, principalmente na educação? Os humoristas. Os humoristas nunca tiveram uma vida tão fácil, cara. Quem mais está se dando bem nesse país são os humoristas. Eles estão assim, ó, felizes da vida, né? Dá uma comentada sobre o pastor presbiteriano Milton Ribeiro. Não, quando a gente acha que pode, né, piorar, aí que piora mesmo. Não, é algo, os caras, eles seguem uma cartilha que não tem como nós errar. Quando a gente diz que vai piorar é porque vai mesmo. Não tem melhora alguma. Mas é isso, é a linha desse governo, né? Ele é um governo, que é uma aliança entre milícia, né, parte de militares, né, da reserva, né, e parte, né, dos evangélicos, parte dessa elite charlatã, né, do padrão Edir Macedo, e os olavistas, né, terraplanistas, e por aí vai. Então essa é a grande aliança desse bando de louco, né, que quem acaba dando sustentação política para eles hoje é o Centrão, infelizmente, né, esses partidos aí que compõem o Centrão no Congresso e que já receberam mais recursos para gerir do que a saúde do nosso país para combater o coronavírus. Mas, assim, é mais uma figura, né, que com certeza é outro que vai entrar para a lata do lixo da história, assim como os seus antecessores, né? É um cara aí que, né, defende que as crianças têm que aprender pela dor, né? Já também tem vídeo dele circulando, né, onde nas suas pregações ele tenta justificar o feminicídio pela paixão do macho alfa, né? Onde ele joga, né, que quem tem que dar o rumo
né, das decisões dentro de uma casa, dentro de uma família, é o homem, e que a mulher tem que cumprir um papel, né, serviçal, submisso ao homem e tal. Então é essa figura, né, que vai gerir, né, o maior ministério, junto com o Ministério da Saúde, no nosso país, né? Então eu fico aí pensando, né, o que vamos passar daqui para frente, né? Saiu um maluco lá no início, aquele que eu me fugiu o nome agora dele, que foi tão insignificante que eu nem lembro mais. Aí veio o Eutral desse. Era o colombiano, um colombiano, né? Falava meio castelhano e tal. Uma coisa assim, era um castelhano meio... E aí o Eitraub, né? E agora esse indivíduo aí que tu imagina, né? O que nos espera. Mas do governo Bolsonaro, né, Antônio, é até chover no molhado, né? Tudo que a gente for projetar é de pior, né, que possamos avaliar. Tu vê, por exemplo, né, o próprio militar aí, o Pazuello, que assumiu o Ministério da Saúde, que todo mundo diz, agora vai assumir o militar. Todo mundo que eu digo, a turma, né, que torce pelo governo Bolsonaro. Mas que agora a coisa vai melhorar. Cara, nunca foi tão ruim. O Ministério nunca teve tão desorganizado. Nem com o Traixa, aquele que tinha cara de zumbi, né? Nós estávamos tão à mercê, né? As mortes só aumentam, a desorganização só aumenta, a questão dos testes está ridículo no país, a questão da testagem. Isso que o general diziam que era perito em logística, em organização, e não sei mais o quê. Então, assim, não tem para onde ir. Não, é horrível, né? Então, assim, não tem para onde ir. Esse governo, o Brasil só vai voltar a uma normalidade e o povo brasileiro só estará, né, novamente protegido o dia que essa nulidade desse presidente, né, sair do poder. Não tem para onde ir. Agora, essa praga, com todo o respeito, né, o cara me apresenta agora dizendo, porque antes ele chegou aí pro STF. Inclusive, o próprio ministro, esse que libertou o Queiroz, foi o ministro que barrou a possibilidade dele apresentar o atestado dele. Né? Lembremos aqui, o mesmo ministro que soltou o Queiroz foi o ministro que desautorizou ele apresentar o atestado. E agora, do nada, ele faz propaganda pro vírus. Agora ele faz questão de dizer que tá. Então, assim, Antônio, olha, é uma loucura atrás da outra, Antônio. E no meio de tudo isso, quase 2 milhões de brasileiros infectados e mais de 71 mil mortes, meu amigo. É triste. Não, e nós temos, tu já comentou no final aí, o Bolsonaro com o Covid, né? Fazer uma pequena diferenciação. A nossa mídia, que a gente não sabe até que ponto que eles estão contra ou não, né? Sabe como é que a nossa mídia dá a notícia? Dá a notícia da seguinte forma: Bolsonaro está com Covid. Sabe como é que a mídia internacional deu a notícia? Bolsonaro diz que está com Covid. Diz. Tem uma grande diferença de dizer e estar com Covid, né? Então, só para ver assim a pobreza que é a nossa mídia, né? Extremamente manipuladora, ridícula, né? E aí ele está com essa questão agora que ele está dizendo que está com Covid, e agora eu acho que ele está mais enlouquecido ainda, porque ele fez uma live tomando a cloroquina. E aí a gente ficou sabendo que tem vários empresários brasileiros que estão fabricando a cloroquina. E tomou cloroquina, diz que a cloroquina não dá nada, não sei o quê, mas o relato que se tem é que ele, desde que começou a tomar cloroquina, faz 3 eletro por dia, né? Para monitorar, para ver como é que tá o coração. Exatamente. Aí, assim, a gente fica pensando, o cara é um genocida. E essa semana a gente teve uma prova cabal que ele é um genocida. Tinha um projeto lá que tinha aprovado e tudo, que era para dar ajuda humanitária para os índios. Que os índios na população brasileira são os que mais estão sofrendo
com o Covid, né? E ele vetou o projeto. O cara vetou o projeto de ajuda humanitária para seres humanos. O cara vetou. Esse infeliz é o que nós temos de pior no mundo hoje. Infelizmente, ele está chegando no nível do Hitler, do Mussolini, dos generais que a gente teve na ditadura aqui, do brilhante Ustra, que ele ama tanto. Sabe? Dá uma comentada sobre isso. Negar ajuda humanitária. Ajuda humanitária tu não nega para inimigo, tu não nega isso. E olha o que esse infeliz está fazendo com nossos índios, cara. Lamentável. Dá uma comentada sobre isso, João. Não, é isso, Antônio. E além de ter negado ajuda humanitária para os indígenas, né? Ele também vetou, por exemplo, o uso da máscara, né? Dentro de templos religiosos, dentro da indústria, dentro de lojas, né? Dentro, enfim, do comércio. Ele vetou a utilização da máscara, a máscara que é um utensílio, um item básico, né? Os mais básicos e mais baratos, né, de tu enfrentar essa pandemia. E fechou a semana aí com essa decisão absurda, né, porque é isso, ele quer um genocídio, né? Ele já dizia, já na década de 90, quem quiser só procurar no YouTube, né, Bolsonaro e a questão dos 30 mil mortos. Né? Bolsonaro já dizia, né, na época ainda que era deputado, que no Brasil precisava morrer 30 mil. Né? O 30 mil que ele diz são os seus inimigos, os líderes, né, de esquerda e militantes mais orgânicos e tal. Mas ele conseguiu já cumprir boa parte, quer dizer, bem mais do que isso, né? Sobre o seu desgoverno, morreram aí já mais de 70 mil pessoas. E infelizmente, né, eu queria pelo menos estar dizendo, ó, o Brasil encerrou em 70 mil hoje, infelizmente, mas não, tem muita coisa ainda por rolar. O Brasil nem chegou no seu platô ainda, né? Hoje, que é um domingo, né? Desculpa, no sábado, que é um dos dias que menos se coleta dados em relação a isso, foram mais de 1.000 mortos. Então, isso num dia que é nos dias da semana com menor índice de busca de coleta de dados. Então, imagino o que nos espera durante essa semana. Então, infelizmente, é isso que nós temos. Então, falar em genocídio é falar de governo Bolsonaro, né? Falar por exemplo, olha a forma que ele fez uma coletiva, Antônio, para dizer que estava com coronavírus, com os repórteres na porta do palácio, e ele retirou a máscara, Antônio. E a jornalista saiu correndo. Sim, ele retirou a máscara, tanto é que o sindicato dos trabalhadores da imprensa pediram para os repórteres não irem mais para entrevistar o presidente, não irem mais para o Planalto. Né? Ele tirou a máscara, isso é um crime contra a saúde pública. Né? Eu vou ser bem sincero para ti, Antônio. Bolsonaro não está com coronavírus. Bolsonaro não está. Né? Bolsonaro precisava aí de uma cortina de fumaça, isso ele é mestre. Né? Na mesma semana aí que Queiroz ganha liberdade, na mesma semana que seu filho vai dar, né, depoimento para o Ministério Público Federal, e na mesma semana que o Brasil fecha aí os 70 mil mortos, o que ele faz? Inventa estar com coronavírus, vira a pauta de todo mundo no Brasil e no mundo, né? E esconde muitas das coisas e das barbaridades que aconteceram no Brasil. Né? Então, Bolsonaro é mestre na arte de criar confusão, né? Para tampar os seus problemas. Né? Ou seja, com certeza, é interessante, aquela vez que toda a comitiva presidencial que foi para os Estados Unidos pegou coronavírus. Toda a comitiva. Desde o general, do ministro, até o ajudante de ordem do presidente, o segurança do presidente, todo mundo pegou. Só o queridão que não pegou? Só o atleta. Só o atleta. O único que não pegou foi ele.
O único. Né? O único. Aí agora, e ele não quis de jeito nenhum apresentar, fez, que apresentou exame com nome de laranja, porque eles adoram, eles sempre tem um laranja no meio, até para fazer exame por eles. Aí fez exame com nome de laranja e tal, 3 exames, decisão do STJ para não precisar mostrar, tarará. E aí, agora, só ele pegou. Só. Nem a mulher. É um ninja, né, cara? É um ninja, o cara é fantástico. Ele não chega perto da mulher, ele não beija a mulher, ele não dá um carinho na mulher, ele não abraça os filhos, porque ninguém pegou agora. Só o bonzão. Então, assim, ó, tem alguma coisa muito errada, né? E que só vai terminar com a saída dele do poder. Mas aqui, registrar isso, ele quer, né, desde o início do seu governo, né? Para ele, índio não é gente, né? Então ele sempre deixou isso muito claro e se depender dele, morrerão todos de coronavírus, de fome ou de outra patologia. Né? Exatamente, jogo. E, não, o desafio é o seguinte, né? Ou melhor, a previsão. Nós poderíamos fazer, sabe o que nós tínhamos que fazer? Uma bolsa de aposta. Toda semana aqui na nossa live, aqui, quando terminar a live, nós temos que fazer uma bolsa de aposta. O que o Bolsonaro vai inventar na próxima semana? Qual a grande mentira da próxima semana? Né? Ficou fechado aí, ficou fechado. Desculpa. Com a soltura do Queiroz, provavelmente essa semana nós voltaremos a ter a versão mais original do presidente Bolsonaro. Com certeza. Perfeito, matou a pau. Enfim, então assim, para a gente concluir, só dar uma notícia que é boa aqui, né? Que a China já está produzindo 2 vacinas, que já estão testando 2 vacinas, né? E num processo bem avançado. E aí eu trago essa informação aqui para que a gente faça uma diferença, né? A China já anunciou, quando começou a fazer as pesquisas, que a vacina vai ser um bem público para o mundo todo poder produzir. E o Trump, antes da China falar isso, o Trump tinha dito, se nós formos os primeiros, nós vamos vender. Nós vamos vender. Esta lógica do capitalismo. E é isso que as pessoas teriam que conseguir enxergar, essa lógica do capitalismo que é contra nós, né? Pois bem, a gente vai terminando a live, refazendo agora um reforço, né? Convidando as pessoas para curtirem a página, tá? Para que a gente consiga chegar nos 60 mil curtidas, né? E agora terminando, eu vou botar um link ali, Diogo, que eu estou postando, hoje de noite eu consigo postar. Esse vídeo tem todos os outros vídeos que nós já produzimos, eu estou colocando no YouTube, porque lá é mais fácil para o pessoal querer fazer pesquisa, poder localizar lá, tá? Então eu estou postando lá, é o mesmo nome, quem tem medo da história, mas eu vou colocar ali o link, que é só clicar e vai direto para a página, e convidando as pessoas a dar um like lá, para que a gente consiga aumentar o número de inscritos. Hoje nós temos 112 inscritos lá, né? Mas a página está recém começando, ou melhor, o canal está começando, é um canal novo. E lembrando também os internautas, agora fazer um reforço, né? Fazer uma propaganda agora que é importante, que quarta-feira lá com o professor Ricardo e o professor Jefferson, eles vão estar debatendo o livro do Paulo Freire, que é a pedagogia na autonomia. Eu já tinha lido a pedagogia do oprimido, que é um clássico, né? E agora eles vão debater a pedagogia da autonomia do Paulo Freire. E aí, quarta-feira, às 10 da noite. Uma pequena historinha do Paulo Freire que é legal, né? Que é assim, ó. O Diogo saiu do ar ali. Nós temos ia contar uma pequena historinha do Paulo Freire, né? Que é o seguinte, o Paulo Freire, quando ele foi preso na ditadura militar, né, antes de ser preso, ele trabalhava no governo João Goulart e ele coordenava um grande projeto de alfabetização, e aonde ele alfabetizava as pessoas em uma semana.
um método revolucionário. Ele trabalhava com a ideia da aprendizagem através do mundo real, das questões concretas, né? Pois bem, um golpe acontece, o Paulo Freire vai ser preso, e o local que ele está preso lá, o chefe da prisão, da delegacia lá, chegou para o Paulo Freire e perguntou para ele, mas o senhor não quer dar aula aí para os nossos guardas aprender a ler, a escrever? E aí o Paulo Freire respondeu, mas é por isso que eu estou escrito, é por isso... Chamando aqui. Voltou. Aqui. Voltou. Agora voltou. Aí, Diogo, termina. Não sei se tu conseguiu escutar a história do Paulo Freire. E aí, o Paulo Freire respondeu para ele: meu filho, é por isso que eu estou preso. Porque eu ensino as pessoas a ler e a escrever. É por isso que eu estou preso. E ele estava numa delegacia lá do Nordeste. E para ver assim, ó, as pessoas que estavam executando a ditadura militar sequer sabiam por que estavam fazendo aquilo, sequer tinham consciência daquilo. E olha que coisa terrível, né? E aí fazer o convite aí que os professores vão estar debatendo aí o livro, que é a Pedagogia da Autonomia. E Paulo Freire trabalhava com a ideia que a pessoa tem que construir a sua autonomia. E tem aquela famosa frase que tu já deve ter visto aí nas redes sociais, Diogo, aquela frase que diz assim, ó, se a educação não for libertadora, o sonho de todo oprimido é virar opressor, né? E aí a gente pegando um exemplo concreto da vida, essa teoria do Paulo Freire, é o que aconteceu lá no Rio de Janeiro, lá semana passada, lá que o guarda, o vigilante lá da saúde lá, disse para o casal que eles estavam fazendo aglomeração e chamou o cara de cidadão. E a esposa dele disse: cidadão não, engenheiro civil, melhor que você. Isto é, a educação não foi libertadora para ela. Se fosse libertadora, ela jamais teria feito aquilo. Ela se sentiu a opressora e aquilo deu prazer para ela. E é com o Paulo Freire que a gente termina hoje, né? Na próxima semana voltaremos aí. Curtam a nossa página e vamos construir um grande debate. Boa noite, Diogo. Obrigado por tudo. Boa noite. Valeu, Antônio. Boa semana. Boa noite a todo mundo. Valeu. Obrigado.